Se tocou com um, tocou com todos. Então é um tipo de construção, é um tipo de ideia que eu sei que já existe, que eu sei que o CIMI faz, que eu sei que a Comissão Vira o Paz está imbuída, que eu sei que tem outras pessoas comprometidas, mas assim, é uma conversa que tive com o Celso, muito a partir do que nós estamos tratando de fazer e construir e caminhar lá do outro lado da Argentina. Sobretudo, para terminar, porque na Argentina é um exemplo muito claro disso. Lá na Argentina, onde está situada Mirim Marés, uma noite num daqueles hotéis custa R$2.000. E os companheiros, caciques e a comunidade não conseguem dar uma resposta ao fato de que teve sua terra invadida e tomada pelos hotéis. Então, como pensar esse tipo de situação onde a gente não fique apenas vendo o fato de que nós estamos sendo cada dia mais violentados, cada dia mais agredidos, e numa situação onde a gente não consegue imaginar um tipo de resposta que não deixe as coisas tão simples também para os juruás. Os juruás perderam, os juruás já perderam, os guaranis são vitoriosos pelo simples fato de que os guaranis e todos os povos originários, os juruás estão há mais de 500 anos tentando destruir e não conhecem, e não conseguem. Então a violência que acontece é justamente por esse tipo de atitude dos juruás, que espiritualmente eles estão mortos. Eu estou falando dos juruás que têm o poder, eu estou falando dos juruás que estão no governo. E aí eu estou falando do fato de que como nós podemos, usando a nossa imaginação, usando a nossa unidade, pensando em um tipo de organização, como a gente pode fazer para que essa situação com relação a Itaipu, por exemplo, não siga e não persista por mais 5 anos. Como nós podemos construir uma ação para que a gente não fique dependendo da cesta básica. Como nós podemos construir uma ação para que não fique tão simples, por exemplo, aconteceu o que aconteceu um mês atrás, que foi toda a apresentação de um processo que deixa muito claro o quanto foi criminosa a ação de Itaipu, tudo muito fundamentado. 15 dias depois disso ter sido apresentado em Ocoí, veio o Procurador-Geral da Nação, engavetou e disse: não tem problema com Itaipu nenhum, vocês esqueçam disso, de indenização, de compensação, Itaipu não deve nada a vocês. Então eu digo, como nós devemos pensar isso, de maneira que a gente não fique assim, imaginando que nós não podemos criar uma resposta a isso. Então aqui é uma ideia que eu estou comentando, discutindo, pensando e aprendendo com vocês, mas muito também vendo de fora, e já vou concluir, pelo que eu vi, Clóvis, sexta-feira na UNILA, na apresentação e na fala, na importância das falas do cacique, uma coisa muito importante de ser percebida da plateia, que foi a declaração de certos parentes dizer: nós já estamos cansados de dizer e falar para vocês quais são os nossos problemas. Porque houve uma audiência muito importante, sempre vai ser importante vocês fazerem a denúncia, mas percebendo de fora há uma certa ideia, uma compreensão no sentido de perceber de que de alguma maneira o juruá e as denúncias já foram feitas. Todos sabem que os povos originários, e o Membiá e o Avá Guarani no oeste do Paraná, e o povo Membiá no Paraguai e na Argentina, continua sendo colonizado, continua sendo violentado. Esse já é um fato que todo mundo sabe. Então eu pergunto: o que fazer, como pensar isso de maneira que a gente vá além da denúncia? Como pensar um tipo de organização, um tipo de união, um tipo de prática, um tipo de trabalho nas comunidades, de maneira que a gente seja independente, pelo menos um pouco mais independente, não só na hora de comer, independer menos, mas independente na hora também de pensar a maneira de fazer a política. Como fazer a política? Como imaginar uma resposta frente a Itaipu, que coloca Itaipu também numa situação difícil? Porque eles se valem do fato de que nós não podemos dar uma resposta criativa e imaginativa. Eles se valem do fato de que nós estamos com medo porque eles têm polícia e exército. Mas como nós podemos pensar uma imaginação de que o exército e a polícia dele não sirvam? Então é um pouco isso, assim, não tem uma coisa pronta, mas tem uma ideia de dizer: vamos começar a pensar de uma maneira mais unida, que passa justamente por um trabalho interno nas comunidades. Se for preciso a gente de alguma maneira parar um pouco e pensar em coisas grandes, dizer: não, vamos agora fazer com que aquelas comunidades que têm a possibilidade de plantar, que ela comece um caminho no sentido de resolver esse problema da comunicação.
E a outra coisa é isso, entender de que se há um problema em Guaíra, Terra Roxa, se há um problema em Mirim, Marangatu, dentro do possível nós temos que buscar as condições para que os companheiros daqui estejam lá e os companheiros de lá estejam. Então, sim, é uma ideia de criar justamente isso que sempre existiu entre vocês. Resgatar um pouco da autonomia e um tipo de organização que não reconheça a fronteira. Bom, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade. Bom,